Kama Ipo. Yeah, people. Essa é a 7ª edição novamente na casa. O Kama Hip Hop está convosco, o vosso nigga Siddhartha, a.k.a. Toa Buanga, mano. Subscrevam o nosso canal do YouTube e sigam nossas páginas do Facebook. Dão as vossas sugestões, as vossas críticas, tá? Isso é importante para o movimento crescer, para o programa crescer. É para não fugindo a regra, como diz o próprio nome, o Kama Hip Hop. Nas outras edições, nós trazemos aqui niggas extremamente duros, mas só vinculado ao rap. Mas isso é hip-hop, alberga os outros elementos. E hoje não vamos fugir a regras. Trouxemos na nossa casa dois grandes elementos da nossa cultura hip-hop. Estou a falar aqui do meu mano Abdul e do meu mano Lord Bush. What it do, manos? Dá aí uma dica, boy. Yeah, Abdul, a.k.a. ABD, melhor grafiteiro do Golfo. One. Já que sei, what it do, King, ouviste? Gajo de guerra esse gajo. Yo, Lord Bush, despeço alguns comentários, pronto. A cidade de Luanda também conhece fixe. Estamos nisso há décadas. E tudo em prol do hip hop. Mano, comentam o que é que vocês acharam quando fiz o convite para fazerem parte do programa? O que é que vos veio à cabeça, mano? Honestamente falando, nós fazemos sempre essa pergunta. Pergunta ao King, porque é uma experiência, estás a ver? E nós procuramos saber o que é que vocês acharam do nosso cenário, mano. Dizem aí, manos. A princípio, achei estranho. Achei estranho. Como eu tenho sempre um slogan, uma imagem diz mais que 1000 palavras. E estar aqui a falar é meio complicado. Eu gosto mais de mostrar do que falar. E por outra, pela hora que eu recebi o convite, era muito tarde, tudo acima do tempo. Mas uma maneira de ajudar a desenvolver o nosso movimento, algo do gênero, não tinha como eu falar não. Uma vez que eu também já não tinha outro compromisso marcado para hoje, então tinha que atender mesmo ao convite. Pronto, eu não foi diferente. Estranho, por quê? Porque se calhar porque eu consigo fazer aí uma cronografia do tempo que um gajo vem a fazer as cenas. Isso para dizer que atualmente, acho que há uns ou 2, 3 anos que eu estou mesmo longe dessa cena, grafites e whatever. Mas no entanto, o fato de vocês me terem convidado, para mim foi uma cena porreira, porque a dada altura eu noto que foi convidado por causa dos feitos anteriormente, estás a ver? Então é aquilo que nós chamamos o tal dito legado, porque hoje em dia tem uma cena bué fixe, tem bué de grafiteiros agora. Naquela altura não tinha merda nenhuma, viviam encarcerados em grutas e o caraças com medo. Mas agora tem um bué, tu andas para a cidade, todo sítio tem murais e não sei o que, então é uma cena extremamente fixe. E grato pela oportunidade. Né? Nice. É para people, como podem ver, essa cena vai aquecer, tá? Essa cena vai pegar fogo. Fiquem ligados ao programa, por favor, mano, por favor. Conecta-te ao programa, fica mesmo aí sentado, porque estamos a falar de grandes grafiteiros, mano. Essa pergunta é para os dois, mano. Vamos começar assim nas calmas. Mas como é que vocês tiveram o primeiro contato com essa cena? Quando? Se de forma muito sintética, muito resumida? Como qualquer um, em casa, com carvão, com o dedo no chão, começamos os nossos desenhos. Exato. Depois tinha que sair para o Golfo, naquele período de ir passar férias na casa dos tios, das tias. Então, como passava mais férias na Maianga, fui conhecendo pessoas também que hoje nos ajudaram a elevar mais. Eu só via grafite na televisão. Primeira vez que eu vi foi mesmo também na Maianga, acho que na altura era o Latom descalibrado. Porque de um tempo que ele até nos fornecia aquelas canetas tamanho mais grosso que nós xindávamos nas paredes, nas carteiras, nos autocarros, não sei o quê. E daí fomos ganhando mais experiência, usando as latas. Era um vândalo, né? E o Lord Bush aí, quando é que começaste nessa cena, mano? Olha, essa cena parte da Gênesis. E a parte da Gênesis, porque é uma cena que está mesmo no sangue. O velho é artista plástico. Então, automaticamente, a partir dos 4 anos, 3 anos, brincar com as canetas lidar com tintas e não sei o quê. Então, a dada altura, depois a pessoa vai despertando e
como é o que está no sangue, não tem como, Dredd. A qualquer momento é tipo, chega uma altura do chamado que você tem que despertar para essa cena e começas a fazer normalmente, sem passar por escola. Então sou autodidata. Ok. Eu não passei por uma escola, tá a ver? E Gênesis porque está no sangue. Todos os meus irmãos desenham. Todos. Quer dizer, não, mas dentro, tipo, quando começas mesmo, tipo, a fazer os grafites dentro do movimento hip hop, porque uma coisa é, tipo, desenhar em casa. É um percurso grande. Primeiro é que, para começar a fazer, você tem que lidar, tem que ver, né? Então, fora daquilo que é a televisão, todo mundo vê e pode usar como fonte de inspiração, a maior referência que eu tenho, por exemplo, de grafites, onde eu comecei a ver primeiro grafite de verdade em Luanda, é Pogenda, por exemplo. Nice. O pessoal está aí Pogenda, comprar um grife, whatever. Quando eu entrei para os atalhos, comecei a lidar ali com uma arte fodida. Eu comecei a ver, porra, então merda que um gajo vê lá fora. Aqui também tem gajos que fazem. Não tive a oportunidade de conhecer os autores daquelas cenas, mas eram grafites de verdade. Depois soube que lá também havia uma escola de grafite, mas pronto. Fui me arrojando assim aos poucos e que tal, até começar a dominar. Estás a ver? Comecei a dominar a cena. Mas primeiro começaste a grafitar ou arrimou a grafitar? O grafite é que me leva para a rima. Ok. Porque o grafite é só mais um tentáculo, porque na verdade um gajo começa nas artes plásticas, depois entra para o movimento da banda desenhada, mas como está tudo interligado, então, querendo ou não, a pessoa cai no grafite. Caindo no grafite, essa cena é bem acompanhada com música. Então, quando a música é rap, começas a ouvir rap, depois vais dar conta que, afinal de contas, você também tem queda por rap. Quer dizer, és fodido no grafite, também ficas fodido no rap. Então, foi o canal, foi o portal de acesso. Mas o que é, tipo, para o pessoal que está lá em casa, né? O que é a arte de grafitar, ou o que é grafite, no verdadeiro sentido da palavra? Né? Podem, vocês, quem sabe, quem vai começar? Acho que um conceito de grafite é uma expressão artística, a partir de paredes. Não existe uma outra coisa para além disso. Mas hoje em dia as pessoas confundem. Uma das vezes eu disse a alguém, eu sou o melhor grafiteiro do Golfo. Ele disse, não, eu conheço fulano, conheço fulano. Eu disse, tá bom. O fulano é grafiteiro ou é desenhador? Ele é desenhador, ele desenha, ele não faz grafite. Então há existe uma diferença enorme. Nós dois podemos usar a parede, mas um é grafiteiro e outro é desenhador. Por exemplo, nós chamamos os desenhadores, os artistas das cantinas, aqueles nossos vizinhos aí do Palanca, estão sempre a escrever cantina, desenham um frango. Aquele realmente não é grafiteiro. Ele até pode ser bom em desenho. Eu, por exemplo, eu respeito muito aqueles desenhos, publicidade de massa, das águas, aquele nome da refriango. Desculpa lá te cortar. Ele está falando de desenhar frango, agora fica imaginando os desenhos, o frango. Sim, vez de ser coxa, depois desenha uma coxa. É importante às vezes deixar claro isso, porque acho que eu também às vezes faço confusão, ou fazia confusão. É isso que nós vamos esclarecer. Eu gosto sempre de diferenciar isso. Uma coisa é ser desenhador, outra coisa é ser grafiteiro, e entre eles também... E pintor. E entre eles também há quem só desenha, não é artista. Eu sou grafiteiro e sou artista. Por quê? Porque o meu grafite eu faço em forma de arte. A maneira com que eu lido com aquilo é que faz com que aquilo seja arte. Eu reprovo muito, não reprovo até não, eu não gosto muito de desenhar retrato. Devia porque desenhar o Lord Bush é pegar o Lord Bush, ele pôr numa máquina fotográfica e sair aí a copiar ele, uma copiadora, né? Não tem arte naquilo. Eu pelo menos não vejo técnica. O retrato tem técnica, mas não tem arte. Não tem arte. Mas quando é que tem arte? Quando tem arte. Quando eu consigo exprimir, por exemplo, uma caricatura, eu ponho uma arte, pego na cara do Lord Bush, vou danificar aquilo à minha maneira. Sim. E vou exprimir. Esse é o Lord Bush. Tu podes ver outra pessoa aí. Ok. Mas eu, como artista, acho que é ele. Aquilo é que é arte. O meu conceito de exprimir aquilo que realmente eu sinto, o que eu tenho por dentro. Arte é muito palavras miúdas. Arte é o quê? Principalmente nessa vertente artística, de pictórica, né? Gráfica e por aí fora. É a expressão. A cena tem que ter expressão. É isso que ele falou. Eu também sou contra essa cena de retrato. Eu não vejo muita piada em desenhar retratos. Porque existe a fotografia. Se eu desenho um retrato, então tiro o pão do fotógrafo. E hoje em dia, do jeito que a tecnologia está, hoje em dia todo mundo desenha. Hoje em dia tu vês, tiras uma fotografia, convertes aquilo em desenho. Mas agora, se tu desenhares um rosto que não existe? Tem expressão, porque arte eu vou exprimir,
quer dizer, de alguma forma, eu consigo criar estímulos para criar. Então, o problema é criação. O gajo que faz retrato não cria, ele copia. Então, a diferença entre copiar e criar. Quem cria é artista, estás a ver? Consegue expressar uma ideia. Porra, não é fácil de pensar uma cena, por exemplo, olha para aí a vossa cena, o Kama Hip Hop. Estás a ver essa expressão que está aí, colunas, o mic. Estás a ver? É uma cena única. O gajo, para fazer isso, teve que criar. Isso é criação, ele não copiou. Estás a ver? Então, é nessa perspectiva que nós temos que começar a ver a questão artística, porque a arte é uma forma de expressão, é uma das formas de expressão do pensamento humano. Por isso é que tem a música. O hip hop é uma cultura, e isso agora tem sido uma discussão nas redes sociais, cultura é cultura, não é cultura. As pessoas não conseguem perceber isso. O que é cultura? É uma cultura quando engloba um conjunto de formas de expressão. Eu não sei desenhar, não sei pintar, mas consigo me exprimir a partir da música, vou rimar. Há quem se calhar tem o dom do street knowledge, porra, eu sou bom, um bom MC, por exemplo, estás a ver? Há quem toca, consegue expressar a cena a tocar, estás a ver? Há quem... eu não canto, não faço, mas eu pinto, desenho. Então vem aquela história ancestral que mesmo a nossa própria ancestralidade, a partir das cavernas, já faziam ali os rabiscos. Aquilo é arte, por quê? Porque imagina numa altura como aquela, fazer um desenho, estás a ver? Manusear a mente, a mão para fazer aquelas cenas, as silhuetas, o hieroglífico, a própria escrita é uma arte, estás a ver? Porque exige ali um processo criativo. E isso tem uma vertente espiritual também muito forte. Por isso é que normalmente eu olho sempre e vejo que existem aquilo que o Abdul disse. Nem todo gajo é artista. Pode desenhar muito bem, mas... Ok. Mas nós vamos entrar mais a fundo, né, nessa questão mais técnica, como vocês afirmaram. Mas naquela altura, tipo, quando vocês começaram, estou a falar mesmo já propriamente no grafite, né, dentro do movimento, dava sempre, tipo... Eu via tantos grafites na parede. Muitos deles não eram autorizados. Né? Não. Mas por que essa cena? Tipo, por que sei lá, eu quero compreender. Era porque não tinham espaço, não havia espaço? Não é bem assim. Nós estamos num país em via de desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, não estou a falar só porque viemos da guerra e estamos agora na paz, mas a própria educação em si. O grafite surge, acho, na década dos anos 70, se não estou em erro. Aqui na banda ou do não, mundo a geral? nível do mundo, Sim. dos anos 70. Mas aqui na banda não. Ontem, eu chegar em casa e dizer assim, quero ser grafiteiro, quero ser rapper, quero ser um artista qualquer. Vão dizer não. Por quê? Estuda. Só isso. Nossos pais nos dizem, estuda. Não importa o curso ou a formação que você vai ter que fazer, mas você tem que estudar. Enquanto eu estou a estudar, eu quero ser isso. Não. Um exemplo bem claro, eu digo assim, eu sou um exemplo de superação. Por quê? Na altura eu fazia alguns grafites, o Sabio X, que é o meu primo, fazia rap e nos viam como malucos na família. Eles não têm futuro, não têm nada para fazer. Acho que o último show eu levei umas botas. As botas é do pai do Sabio X. E eu quando ele quando me deu para grafitar, ao lhe devolver ele disse... Ontem eu era maluco, hoje estás a solicitar os meus trabalhos, eu poderia te cobrar, mas não vou te cobrar como razão de que hoje você aceita aquilo que você negava ontem. Quer dizer, então essa cena de pichar, né? Ou grafitar a parede era mesmo porque, pronto... Por causa do preconceito e falta de conhecimento que as pessoas tinham. Hoje temos internet, as pessoas entram para a internet e vejam, afinal é aquilo que o fulano faz... Associavam sempre aquilo à rebeldia. Sim, são rebeldes, até porque algumas vezes tinha mesmo, né? Então nós tínhamos que nos manifestar de qualquer forma. Então foi mais difícil no princípio, na nossa época pelo menos, em relação aos meninos que estão a começar agora. Hoje tem quase tudo já aí, e, enfim. E pronto, isso é tudo um processo, estás a ver? Tal conforme nós passamos por essa situação, não quer dizer que lá no Ocidente eles também passaram por isso. Há o caso, por exemplo, eu não chamo ele até grafiteiro, ele é pichador, vamos assim dizer. Banksy, uma coisa assim, é um gajo britânico. Pronto, na verdade ninguém conhecia, estás a ver? Ele tinha trabalhos espalhados pelo mundo todo, estás a ver? Mas ninguém sabia que horas é que o gajo fazia, as cenas e não sei o quê. E era muito expressivo os trabalhos dele. Por mais que o gajo tinha ou tem atualmente mandato de prisão em mais de 80 países. Porque ele pinta em sítios, por exemplo, impróprios.
mas a reivindicar algo, estás a ver? Mas ninguém conhece o nigga, então é um gajo muito oculto. O exemplo, por exemplo, que eu estava a dar aquela hora da Balcão. Mas a imagem dele ninguém conhece? Ninguém conhece, ninguém sabe se é um grupo de pessoas, se é apenas um único gajo, porque suspeita-se, 80 países, então esse gajo só viaja mesmo para pichar a parede dos outros, estás a ver? O caso, por exemplo, aqui que nós tivemos, nós aqui tínhamos o caso da Balcru, todo mundo, Luanda toda, Bau. E tinha casos em que eu basava para uma banda. E havia mesmo Bau. Esses gajos estão em toda a banda. Então as bandas onde eu ia e não via Bau, às vezes colocava Bau. Isso porque hoje em dia que todo mundo sabe que na Bau Cru, afinal de contas era o Spaint. Estás a ver? O BCB, não sei o que. Ele até falou do Latom. Aquele pessoal todo da Ngombota, Maianga, já estava mais dentro dessa cena por ser uma banda até bem urbanizada. Já aqui no subúrbio a cena ainda estava difícil, estás a ver? E depois não só, nem todo mundo consegue lidar com isso hoje já, por isso é que nós temos uma série de murais na cidade de Luanda. E os médios até já estão a confundir, acham que todo sítio é só chegar e pintar. Mas o grafite tem essa vertente vândal também. Eu também sou apologista dessa vertente vândal, mas ela surge na perspectiva de reivindicar alguma coisa. Por isso é que vem a pichação, os pichadores. Mas há essa diferença entre pichadores e grafiteiros? Existe. Sim. O grafite, ele tem muito mais técnica, é mais emblemático, tem ali mais cores, desenhos e não sei o que, essa coisa toda, e tem estilos. Pichar não, tu pode ser um pichador, precisa só chegar e escrever aí uma cena. Mas é possível, por exemplo, não saber desenhar e saber grafitar? É possível. Por isso é que a tal dica é preciso saber criar, porque nos estilos de grafite, os grafites que normalmente envolvem desenhos, é um estilo. Uns chamam retro, outros podem chamar o cartoon. São aqueles grafites em que ele faz põe as letras. E já não vou te cortar, Lord. Já nesse ponto, também podem detalhar os tipos de grafite, se for possível. Existem muitos, não cortando muitos estilos. Desculpa cortar o teu ponto. Há um estilo, por exemplo. Mas essa cena de estilos é uma coisa muito complicada, porque quando tu dizes, meu estilo é esse, então tu acabas um gajo muito fechado. Limitado. Eu comecei a estudar isso só depois, porque eu só fazia. Então os gajos que passam pela escola já que olham para o teu mambo. Não, isso é wild style. Não, isso é bombing. Não, isso é punition. Isso é uma vaga de estilos que existem. Há por exemplo, esse punição. É um estilo que surgiu das escolas. Naqueles casos, por exemplo, quando o aluno errava, por exemplo, uma palavra, o professor te manda no quadro, vai repetir essa palavra, tem show o quadro, por exemplo, caneca. O professor escreve ali caneca, agora você tem que pôr embaixo caneca, a preencher o quadro. Isso depois originou também no estilo de grafite. Se fosse aí para Baixa, aí na Mutamba, há uma banda em que tu vais encontrar está o Ministério das Finanças, tens ali a paragem ao subir, para quem vai para o Pixana aqui embaixo, há uma banda onde tu vais encontrar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquilo é um estilo de grafite, aquilo é punish, é punição, estilo punição. Depois vem, e cada estilo mesmo para facilitar também o próprio graph writer, estás a ver? Por exemplo, o bombing, né, com aquelas letrinhas tipo balão, são estilos rápidos. O grafiteiro quando chega para uma banda para pintar, tem que ser rápido. Porque a qualquer momento a polícia aparece, até se justificar, apenas uns por ele ainda faz. Então era tudo já muito bem ensaiado, estás a ver? O wild style, há grafites que levam mais tempo, por isso é que depois dá-se espaços. Esses grafiteiros precisam de um espaço, pintam ali, para não começarem a borrar a cidade toda, estás a ver? Houve um caso bem bonito que eu acompanhei uma vez num documentário em França. Eles iam fazer a reabilitação de um bairro que estava em ruínas. E o pessoal chegou lá com as gruas, começaram a partir aquela merda toda do administrador do bairro, na altura, que o diretor de obras estava lá a dirigir aquilo, e amarrou assim a parede com grafite. Ele disse, não partem essa parede não podem partir. Fizeram ali um comunicado e não sei o que, o próprio governo daquela cidade que autorizou a remoção daquela parede, disse, isso é arte, não partam, levam isso no Museu X. Pegaram a parede mesmo assim com desenho, direto para o museu. Estás a ver? Então para tu veres a mentalidade. O rearte, estás a ver? E aí, mano, Abdu, está muito calado, não quer que manda, mano? Não, está a ouvir. Acerca aí dos tipos de grafite, e essa diferença entre o pichador e o grafiteiro, é bom que deixa mesmo bem claro.
Porque nós confundimos muito, há muita confusão, mano. Sim, a diferença está mesmo na técnica. Na técnica. O grafiteiro, ou o grafite, é feito tipo nas calmas, com maior detalhe, conforme está, por exemplo, aí o desenho, a coloria nas calmas. Agora, só para pichar, por exemplo, eu só venho, boto o U, K, o A, o M, desmarco. Por exemplo, eu quando comecei a pichar, comecei com o quê? Tem aqueles aspiradores, né? Tem aqueles líquidos de lavar louça, de limpar o pó. Eu pego aquilo, ponho lá tinta diluída, mando, aquilo sai já a tinta com uma espessura mais grossa. E depois, se calhar, pego a cor que eu mandar, que normalmente é preto ou azul, depois pego uma outra cor, fecho só o contorno das letras e já está. Já o grafite não. Tenho que jogar as letras, tenho que organizar as cores, essa coisa toda, um detalhe daqui, um detalhe dali, um desenho básico daqui, um desenho básico dali. E no final de tudo, tu vês não. E leva mais tempo. Eu posso fazer um grafite e começar hoje e acabar só daqui a, se calhar, o próximo sábado. Mas sim. Já pichar não, pichar em menos de 1 minuto, já era. Mas essa cena, por exemplo, né? Eu falei, o Lorde falou muito bem que existiam escolas, mas eu sempre pensei que o grafite estivesse sempre ligado à espontaneidade, honestamente falando. Tipo, que não, é uma cena que tu aprendes olhando, bastava se calhar um pouco de interesse e também desenhar alguma coisa. Eu pensava sempre que deves saber desenhar para grafitar. Isso de espontaneidade né? Depende muito da capacidade de criação de cada um. Eu estou aqui a olhar o vosso logo aí, eu com uma folha, um papel também posso ver e imitar. E o grafite não se ensina? Não preciso ir numa escola. Agora, há quem também ainda vem, Lorde Bush, como é que tu fizeste isso? Ele vai me explicando. Na medida da explicação dele, eu também vou fazendo até conseguir atingir aquele limite. Existe uma escola? Não sei. Como é que eu aprendi? Espontaneamente. Se existe uma escola, é para aquelas pessoas que têm uma capacidade retardada, por exemplo, de compreender ou de criar as cenas. Eu vou para a escola, há quem também sai numa escola, aprende, ou o professor ensina, mas ele sai daí cru, pior do que nós que nem fomos à escola. Porque o segredo da arte é o quê? É fazer sempre. Pronto, quando dentro da vertente hip-hop, né? Quando nós falamos, por exemplo, escola, nós estamos a nos referir concretamente num núcleo de pessoas que partilham aquela mesma ideia. Então, quando falamos, por exemplo, quando falamos, por exemplo, escola de grafite, estamos a falar de uma crew. Estás a ver? Porque os grafiteiros normalmente associam-se em cruz. Mas lá não há tipo aula? Todos eles não. Todos eles, para entrar para ali, tu tens já o domínio de alguma coisa. Lá o que é que tu vais aprender? Aquilo, pronto, vai ser escola porque à medida que vocês estão a trabalhar em conjunto, eu estou a fazer uma cena e eu estou a dizer, olha, isso aqui, quando fazes isso, por exemplo, esse estilo é wild style. Então você aprende, principalmente para quem aprende assim de forma marginal ou aleatória, estás a ver? Porque eu na altura só fazia, mas não sabia o que um gajo está a fazer. Então há necessidade às vezes de se conhecer isso também, estás a ver? Não se prender aí, mas conhecer-se. Então, o nigga está ali em comunidade, manda ali um rabisco, não, isso aqui é bombe, estás a ver? Isso aqui, por exemplo, hoje em dia, eu já consigo entender um bocadinho essa questão, por exemplo, desse pessoal que pinta as cantinas. Aquilo já pode englobar hoje em dia numa vertente ou num estilo de grafite. Que é o grafite. Esses que pintam, que desenham massa, frango. Independentemente de letras e ter ali o desenho, mas eles já podem compreender ou entrar num estilo, por exemplo, de grafite, de grafiteiros. Estás a ver por quê? Porque nos diferentes estilos de grafite, existe um estilo que é propriamente um estilo, pronto, tem uma terminologia em inglês, slang ou uma coisa assim, slang style, em que é o grafite feito assim para estabelecimentos, por encomenda, estás a ver? Vou pintar o quarto do Modred, ele é para alguém que quer um trabalho inédito, eu quero esse grafite aqui e não quero em mais nenhum sítio, estás a ver? Existe esse tipo de grafite. Então, por caso deles, já dá que é para associar eles a essa corrente. Depois, vamos ver a questão da pichação. Qualquer um pode ser pichador, mas os pichadores natos e puros também têm as suas normas, a partir do estilo de letra, porque há aqui uma dicotomia. O grafite
foi mais enraizado ali para a cultura hip hop. Já a pichação não é muito a cultura hip hop, é a cultura punk. Estás a ver? O rock, black metal e por aí fora, porque o estilo de letra também usado na pichação também tem um caráter assim, meio gótico, meio rúnico, parece hieroglíficos, estás a ver? Sim. Há um documentário, se fores para o YouTube, há um documentário na cidade de São Paulo, Dredd. Aquilo é um edifício grande, eles escreveram, mas com esse tipo de letra. E aquilo tem mensagens duras, por isso é que eu digo que, de certa forma, a pichação chega a ter muito mais impacto ou transmitir muito mais ideia do que o grafite em si, estás a ver? Por exemplo, hoje em dia nós passamos aí à beira da estrada, vamos ver aí GPL, quer dizer que a administração passou e vão partir. Aquilo é pichação. A mensagem, te dizemos já que vão partir. Demolir isso aí. Então, onde é que começa a surgir agora uma das grandes marginalizações da pichação? A pichação era usada muito por gajos criminosos, bandidos mesmo de verdade. Por exemplo, existiam algumas marcas que ficaram universais. Eu se vou para o Ocidente e ver uma pichação, já sei, ok. Por exemplo, usa-se aquele símbolo que nós usamos, squad. Na nossa percepção aqui na banda, os não sei que é squad, quando aquele squad é o tal cifrão. Aquilo lá fora simbolizava, quando passasse, por exemplo, uma avenida e visse aquele esse nome ali tem cumbu, ali tem beijo naquela zona. Então, aquele é um sinal dos pichadores. Todo gajo que vai para lá vê aquele símbolo, ei, caralho, Por que muita gente não entendia? Se tu notas, muitos estrangeiros, assim, mais aculturados, quando vêm aqui para a banda, tu podias falar, por exemplo, de um Don Quixote, um club, ou como é? Essas discotecas aí, o caralho, W, não sei o quê. Mas ele vai te falar do Elinga Teatro. Porque no Elinga Teatro existiam lá pichações que todos eles conheciam. Inclusive, por exemplo, para sítios de venda de droga. Existe um símbolo universal. Você vai para uma banda, vai ver aquele mambo. Aqui vende droga. Estás a ver? Outro era o asterístico. Aquele asterístico é tipo, eu estou a passar por essa banda, esse cubico está bom para roubar, mas vou pesquisar. Quando eu notar que o cubico está vazio, então coloco lá o símbolo. Os niggas quando passar. Então a pichação começou a ser muito mal conotada por causa disso. O grafite ainda tinha que ficar ali, beleza? Mas a pichação era comunicação. Era comunicação, vamos passar naquela banda. E existia uma série de códigos, estás a ver? E há garfos cruzados. O sol é um código mesmo, depois ficou mesmo universal no seio de pichadores. E tem muita mensagem aquilo. Como é que é a valorização da vossa arte? E principalmente também, né? Como eu já havia dito que no backstage melhor, que eu não sinto uma certa valorização dos grafiteiros dentro do movimento hip hop. Há uma certa exclusão do tipo. Aquilo, desculpa lá te cortar, é aquilo que nós falamos, né? O grafiteiro só é importante para os rappers, para a cultura em si, quando os niggas querem gravar um videoclipe, tá a ver? Hoje em dia tu vês até culturistas e rappers, o grafite está aí atrás, estão aí a brecar, ou cantar, ou caraças. Mas eu não vejo o grafite assim como um elemento da cultura hip hop. Mas pronto, em questões organizacionais, em termos de cultura, pronto, acabou fazendo parte. É um gesto de caridade, posso assim dizer, estás a ver? E depois, a valorização em si, as pessoas não valorizam muito, porque é aquilo, a sensibilidade artística nem todo mundo desenvolve. Não é todo gajo que quer ter, por exemplo, grafite na sala de estar, estás a ver? E depois, os grafiteiros são muito solitários. É mais fácil eu sair da minha casa, gastar meu dinheiro do táxi, não sei o que, para uma banda, gastar o meu material e pintar. E não ter chatice com ninguém, pintei, a obra fica aí, vou-me embora. Do que ter um gajo, por exemplo, que vai querer, por exemplo, me solicitar para fazer um trabalho. Muitas das vezes o que as pessoas garantem pagar não compensa. As pessoas não sabem quanto é que custa um material, estás a ver? Tu lhe falas, por exemplo, em 50 mil básico, só para um material básico. Eu fico assim, 50 mil? Não pode. Então, são essas questões. Agora é que está, sabe? Porque é tudo às vezes uma questão de febre. Por que é que tu hoje vês uma série de murais na cidade de Luanda? Por uma simples questão, por causa daquele projeto do governo de fazer esse mural nos viadutos. Então, a partir dali, muitos que estavam encarcerados, então começaram a ver que não, também podemos fazer isso aqui no bairro. Tá? Então,
notas que depois daquele movimento, as pessoas começaram agora a ter essa cultura de começar a fazer, os grafiteiros principalmente, de começar a fazer os murais, estás a ver? O que não se fazia anteriormente. Por isso é que tu vias muito poucos grafites na cidade de Luanda. Mano, honestamente, ouvi aqui a história, falaste aqui de alguns niggas que têm um grande talento nessa área, mas pô, não são conhecidos, mano. Pronto. O ser conhecido é... Não acha que é relativo, bom ser conhecido através da tua arte? Sim, isso é bom. Agora, eu também, como fazedor de arte, devo expandir mais o trabalho, o meu trabalho, sim, para ser conhecido. O NJ, numa das entrevistas, não me lembro agora o programa, que ele disse que já estou num nível que posso cantar à toa, a pessoa vai comprar a minha música. Então, eu olho, por exemplo, ao Lord Bush, é um desses grafiteiros. Você chega, pô, esse grafite é bem podre. Lord Bush é que fez. Vais ver bem de novo? Não, como estamos em dia. Só de saber o nome da pessoa que fez. Fulano que fez. Desculpa lá. Tá fixe. Desculpa lá tu cortar, eu sei. Houve uma cena mural aí no Rio Seco, daqui da Coreia. E eu fui para lá. Os niggas disseram, não, deram um subsídiozinho, o gesto já é bom, né? Não recusei, fui para lá humildemente e tal. Escolhe uma parede. Olhei, um gajo viu, eu não estou mais para me dar muito trabalho, aliás, já não tenho aquele ego de chegar e querer mostrar que sou mau. Sim. Porque olhei para os gajos todos, eu vi, todos os gajos me encontraram e sabe, um gajo é fodido. Então lá, eu não preciso me esforçar muito. Cheguei e fiz ali uns catos. Ficou uma coisinha bonita, mas para quem é o Lord Bush, é aquele mambo, pô. E aí os niggas ficam mesmo assim a olhar. Pronto, os que não me conhecem, se calhar viram só, não sei o quê, esse gajo. Mas os gajos que me conhecem, olharam para aquilo e viram, esse gajo é preguiçoso, porque não vão lhe pagar, não sei o que. Eu disse, não, eu atendendo a minha nova dinâmica, eu estou fora disso há muito tempo e não tenho tempo, então não quero me responsabilizar por uma cena que vou começar e depois não vou acabar. Então vou fazer uma cena simples, até porque a temática era a base de plantas, flores, vou fazer aqui uns catos. Queria criar uma enxerga, mas vi, não, vou evitar trabalho, porque eu tenho muitas cenas para fazer, estás a ver? Então é nessa perspectiva. Às vezes a visualização só te dá um nome, só de saber que é o fulano. É isso que ele diz. É o fulano, isso é pai grande, não sei o que. Então isso aí só precisam chegar a esse nível. Paras de ver defeito na obra, mas aqui começas a ver qualidade. Fizeste uma questão, desculpa só, fizeste uma questão se os grafiteiros são unidos. Entre cruz são unidos. Eu sou unido com a minha cru, o Bush é unido com a cru dele, acessivamente. Cada um dentro da cru dele. Agora, os conflitos, por exemplo, no grafite, é mesmo aquele normal, né? Tipo, crianças a brincar, pô, vou tomar meu boi gato, tá para aquele desenho que fizeram ainda, aquele podre, a bochecha. Mas aquele conflito de tipo, eu sou de uma cru, não falo com fulano daquela cru, não. Eu, por exemplo, eu não pertenço a nenhuma cru, mas eu me dou bem com quase todo mundo. Mas existe também esse tipo de... O rompimento que existe entre os MCs... Também existe também no grafite. Também mas existe. Há também códigos, tipo, códigos que não devem ser violados. Um deles é essa cena de... que nós violamos normalmente, que é de um gajo, não sei de onde veio pintar na minha banda. Isso é um código. Não pode. Pô, então, é um domínio, porque se eu pinto na Ngombota, pinto no Rangel, então estou a dizer que eu domino aquela banda toda. E os grafiteiros daí, pô, não podem permitir. Não, esse gajo é de Viana, mas como é que ele vem pintar aqui na nossa banda? É uma falta de respeito. Não tem um artista, tem um grafiteiro. Apaga esse mamo, vamos bombar aqui nossas cenas, estás a ver? Isso também acontece muito. É daí onde o pessoal prefere pichar. Eu vou invadir a zona do Bush, mas só vou pichar, vou chegar lá, vou embora. Ele já sabe que, pô, eu passo aqui. E se não, agora, de chegar lá mesmo, detalhadamente, eu tenho que pedir permissão, ou sei lá. Mano, 5 grafiteiros mesmo maus, na vossa ótica, que são mesmo maus, mas podem estar no anonimato, ou estão no anonimato e devem regressar. E 5 gajos que são maus e devem voltar, mano. Essa é a ideia, mano. Que devem voltar? Não devem mesmo grafitar. Tá um bom time a grafitar, mas você mesmo vê, não há um processo evolutivo, mano. Isso também não é mau, mas, pô, você sabe que esse gajo, conheço ele há muito tempo, mas, mano. É o seguinte, eu não tenho... 5 bons gajos e 5 gajos, ou 2 ou 3, ou um gajo que você vai falar, esse mano não evoluiu, eu acho que tem que fazer uma outra cena. Eu não tenho, tipo, Não consigo fazer uma playlist
de quem deve entrar, de quem deve sair. Se notares na minha biografia, no fim eu pus lá uma observação, que é o meu lema. Uma arma pesa mais do que uma lata de spray. Desde que você vai sair do movimento para fazer uma coisa que não tem nada a ver com a delinquência, para mim, tá fixe. Deixas de fazer grafite, conforme o Lorde Bush, faz o rap dele. Ou concilia. Eu não vou exigir, tipo, não, o Lorde Bush tem que voltar a fazer grafite enquanto ele se sente bem fazendo rap. Não vou achar que eu devo voltar a fazer rap enquanto eu me sinto bem fazer grafite. Então, desde que não é para cair na delinquência, para mim cada um está bem onde ele está. Se era muito bom, agora está... Não. Está a usar blefe aqui, mano. Não. Não. 5 niggas bom, então. 5 niggas. 5 niggas bom. Você fala, não, pô, porque, pá, mano, nós também temos que dar sustentabilidade aos outros. Porque se calhar essas horas o nigga tá down, mano, pô, com as cenas. Mas ouvindo, não, pô, aquele gajo reconhece o meu mambo, não, tem que voltar. Não, realmente, começaria comigo mesmo. O primeiro eu. Mas essa cena é melhor do Golfo de Olho. Não, olha, eu fui bem claro. Grafiteiro. Eu não estou falando que eu sou o melhor desenhador do Golfo de Olho, do Golfo, não. Mas até agora no melhor no grafiteiro. Um grafiteiro que tu conheces? Tem vários. O Bom Puto Carel é muito bom. Mas não chega no teu nível. Não é bem assim. Mas ele é bom mesmo. É muito bom. Eu até lhe chamo já de mestre. Porque nós vamos, ele deixa obra, ele faz. Estou bem seguro que ele não vai me chatear de novo. O Bom Puto Carel. Mas? O Lundo. Agora já não está na banda, agora está, acho o Ambo, uma coisa assim. Ele que te deixou liderar a banda. Não, o Lundo deixou ao... Como é que é o nome dele? Esqueci. Vamos lá, Lundo. O Lundo, o Carel, o Benz também é bom. Falta um nome. O Rasta, como é que é o nome dele? O que assegurou agora a fama. Acredito que se amanhã ele assistir isso, ele vai dar conta do que eu estou a falar. Só o nome que me escapou agora. E o Lorde, 5 niggas mesmo fedidos. Ou então um nigga que você tem que falar para o Lorde. Eu sei que você não tem papo na língua. Não, já, pronto, eu tenho ideias assim bem radicais, por mais que eu admito que... É por isso que ele disse, grafiteiro. Estou a falar grafiteiro. Quem é o grafiteiro? O grafiteiro é o gajo que sabe manusear lata de spray. Maniga, não manusear spray... Não é grafiteiro. Mas tem técnica para manusear? Não tem muita história. Tem técnicas, sim senhora. Por exemplo, tu tens o capes, né? E estás, por exemplo, a fazer uma linha. Eu posso começar com uma linha grossa e terminar com uma fina. Então, tem técnicas para você manusear a pressão, tirar o gás da lata. Existem uma série de coisas aí. Então, na minha lista de 5, não sei se vai chegar. São muitos bons niggas. Começaria, por exemplo, com Spaint, que é referência. Estás a ver? É um nigga bom conservador, muito solitário na dele. Depois eu ficaria com Marcos Post. Pouca gente conhece, mas um dread. Bom grafiteiro, profissional. Estou a falar de gajos, o Spaint e o Marcos Post são gajos que, pronto, vêm já do Ocidente, né? E já têm uma visão de grafite. Qualidade em termos de material e tudo muito mais. Depois, eu puxaria, por exemplo, o Undergraph, que é um gajo que eu acompanho. Estás a ver, conheci aí nas ruas e não sei o que é. Estamos em quantos? 3. Depois do Undergraph, eu tenho o Moniga preguiçoso, o Angizanga. Bom. Mas é bem preguiçoso. E depois há um outro puto também que eu gosto de ver os grafites. Em tempos eu percebi isso, é aquilo que tu falaste também. O puto veio assim no meu chat. Como é o I? Postei nessa minha obra. Do nada. Posta a obra dele. Na boa. Disse na boa. Vou postar, mas não postei naquele dia, porque eu não gosto de coisas óbvias, estás a ver? Porque às vezes, quando sei reconhecer, às vezes faço uma cena surpresa. Então não fiz naquele dia porque era óbvio. Mas no dia, durante a madrugada, preparei um texto, descrevi a obra dele e publiquei. Eu vi que o gajo ficou bem feliz. Estou a falar do Adams Graph. Okay. O Adams Graph, ele domina o Cassenda. Tu vais para o Cassenda, e a maior parte dos grafites tu vês no Cassenda, March, é o Adams Graph. Vais para o Maculusso, Undergraph. Vais para Mutamba aqui na Xixi, Spaint. Estás a ver? Então, isso é bem importante. O Angizanga estava a tentar desenvolver as chances. Os que tinham que desistir apanharam o fio.
Agora estão, aqueles putos da minha banda. Tem a Mal. Tinha... eram uns grupinhos aí que pronto, faziam lá aquelas cenas, mas eu nunca critiquei, porque atenção, eu tenho uma visão artística muito diferente, tá a ver? Incluo espiritualidade até na arte. Niga, por mais fraco até que sejas, mas se você insiste, então alguma coisa. Como é que o grafiteiro deve ser olhado dentro do jogo, dentro do movimento, assim de forma objetiva? Tudo parte de um processo organizacional, né, que são festivais. Porque é aquilo que eu disse, o grafiteiro é muito solitário. Eu não preciso de uma atividade de hip-hop para grafitar. Eu sair daqui, eu posso bazar, não sei onde, fazer umas tags numa banda ou não sei o quê. Então, a integra dentro do movimento hip-hop é a partir dos festivais, porque os niggas cometem sempre um erro. Show de hip-hop, convidado, MC não sei das quantas, fulano não sei das quantas, não tem lá grafiteiro, mas o show é de hip-hop. Quando tu falas hip-hop, então você tem que incluir os elementos aí, tem que ter grafiteiro, tem que ter o b-boy, tem que ter o DJ e o MC. Mas aqui os shows de hip-hop, tu só vês os MCs, estás a ver? E depois, o pessoal não está nem aí para informação. Muitas das vezes eles acham que para criar condições para um grafiteiro, eles imaginam logo latas de spray, tem que gastar dinheiro. Porra, contraplacado. Mas uma lata de spray custa tanto dinheiro? Olha, agora deve estar aí 2.000, né? Não estamos a falar de uma lata de spray profissional, apropriada mesmo para grafite. Mas é assim, todo o artista tem que saber trabalhar com o que tem, estás a ver? E nós aqui, por exemplo, essa merda é Angola, e só agora, uma vez ou outra, que nós conseguimos. O Spaint, o Marcos Post, que eu citei aquela hora, os niggas, por exemplo, conseguem, por intermédio dos niggas de fora, até contacto e mandarem sempre material. Mas nós aqui, naquela altura, era mesmo nojento, essas latas, a lata até bem específica, vem lá dizendo de um capacete, uma bicicleta, é para pintar esse mal. Ferro. Ferro. Qual é o teu ponto, então? Como é que o grafiteiro deve ser olhado dentro do jogo, mano? É o seguinte, não foge muito daquilo que o Bush acabou de dizer. Os organizadores de eventos que realizam as atividades culturais dentro do movimento hip-hop é que devem nos olhar também. Mas também não vou deitar toda a culpa só para eles. Para nós também, os artistas. Nós devemos ir atrás. Esse último show que a Contraste organizou, sim, eu é que fui atrás do SabioX. Vamos fazer assim. A ideia era fazer até grafite ao vivo. Só que depois não consegui meios suficientes para poder fazer, então trabalhei só já em casa. Estamos aqui nesse momento, estou atrás dele, como a venda dele será no dia 24, quero fazer grafite ao vivo. Nice. Então, quando nós formos atrás, conseguimos ter nome. Amanhã, tu como organizador, vai saber, não, vou organizar uma atividade assim, tem aí o fulano, vou lhe chamar também para virem participar. Porque há fases que o próprio organizador até quer pôr grafite aí, mas não conhece nenhum grafiteiro. Ontem, quando tu ligaste para mim, disseste que estavas a pedir o meu número no Sábio, já vai há muito tempo, mas só conseguiu te dar ontem. E se essa entrevista fosse para antes de ontem, eu não estaria aqui. Nice. Então, uma coisa é nós próprios como artistas não querer nos expandir mais. Outra coisa, são os organizadores que também não querem ir à nossa atrás. Abrir a oportunidade para nós também poder tá vendo? A conversa é essa, mano. Estamos a falar de grandes profissionais, gajos que sabem o que falam, mano. Gajos que sabem. Por isso, pessoal, valorizem a arte do grafite. Tá? E quem realmente quer aprender, mano, tá aqui o Lord Bush, tá aqui o meu mano Abdu, gajos que já têm um conhecimento nessa cena. E para vocês terem mais ou menos a mínima noção, sabe? Porque Siddhartha gosta de adoçar os convidados, calma. Não é adoçar os convidados. Eu vou fazer só uma pergunta muito... honestamente, essa pergunta não pus no meu guião, porque eu queria mesmo que soassem assim de forma natural. Mano, há gajos que estão lá no cubículo e estão a achar que esses gajos se calhar só são grandes enchidores, não sei o quê. Fora o movimento hip-hop, quais são as atividades que vocês já frequentaram, mano? Tipo, reais, atividades mesmo reais, que vocês participaram em prol da arte, mano. Bem, eu pessoalmente vou começar assim. Tive o privilégio de conhecer o pai do Lord Bush num concurso. Acho que havia dito, não? Estou vendo também artista. Artista plástico, sim. Pô, galera, sim.
Os gajos, todo gajo conhece uma vez, só fala, não sou tua amiga, sou amigo do teu porque é uma excelente pessoa. Conheci ele no concurso do BNA, acho 2014 ou algo do gênero, não me lembro bem a data. Participei nesse movimento de cultura. FENACULT, uma coisa assim. Nessa via do Rocha, né? 21 de janeiro. 21 de janeiro, Participei na Bienal de Jovens Criadores da CPUP, isso em Moçambique. Basaste em Moçambique? Sim, em 2019 aqui em Luanda. Este ano estávamos para ir para Cabo Verde, mas adiaram para o próximo ano. Então, acho que quem é artista me conhece. Não importa se é de onde, só de olhar, mas também mesmo se conhece. Bush, what do you do? Esse people não tem a mínima noção, André. Eles só quer olhar, estás a ver? Não, eu digo sempre. A cidade de Luanda, quando eu digo cidade de Luanda, estamos a referir assim a Ngombota, 1º de maio, aquelas bandas. Porque é lá das escolas e abrange muitos miúdos. Porque aí tem escolas e miúdos são de boa de bandas. E os negas me conheciam bem, na altura com dreadlocks, todo grafitado, skate. E não tem como, qualquer banda que eu basava. Qualquer banda onde eu basava. O people sabia, não, esse gajo é artista, estás a ver? Então, percebi até num táxi, o gajo está sempre a me olhar, como é? Fixe? Porra, cortaste o cabelo? Cortei, você é aquele negro dos grafites? Então. Mas pronto, um pessoal da minha época, que estes meus estão a ver agora, claro que nem me conhecem. Mas pronto, em questões de atividades, para além do grafite, eu tenho artes plásticas e tenho a banda desenhada. Então, todos os anos, ao Lindomar Studio organiza o Festival de Luanda Cartoon. Esse ano foi na Embaixada Portuguesa e tem sido na Embaixada Portuguesa. Sou banda desenhista, sou argumentista. E festivais internacionais, participei, não presencial, não fui para lá, mas enviei obras para um festival, por exemplo, de contos infantis em Espanha. Um festival da Amadora no Brasil, de um grande colecionador que eu conheci na altura, um mais velho, esqueci-me agora o nome dele, de banda desenhada. Participei, por exemplo, na formação de alunos do primeiro ciclo, ou do segundo ciclo, na escola francesa. Dei lá uma formação, algum tempo atrás, de banda desenhada. Festivais da ENSA, Copiarte, já participei em muitos mesmo. Mano, é muita carreira, mano, é muito tempo de estrada. Praticamente, os feitos ficam aí e o pessoal sabe que não, esse gajo pinta, esse gajo há mais reconhecimento fora do movimento do que... O movimento hip hop não entende esses mambos, esses niggas, precisam ainda aprender muita cena. E eu consigo ter essa habilidade porque eu sou logo MC, sou grafiteiro. Mas a universidade não pode fazer alguma coisa? Que universidade? Hip hop. Hoje em dia fala-se muito dos monopólios. A Universidade de Hip Hop já foi um monopólio. Agora está-se a tentar mesmo se desvincular um bocadinho. Digo um monopólio por quê? Porque eu acho que a Universidade de Hip Hop, pela megalomania, não devia ter só os bi como grafiteiro. Devia puxar por outros, estás a ver? Fazer matérias sobre grafite. Porque há muito gajo, se calhar, até que é grafiteiro e não sabe nada de grafite, estás a ver? Há que se ter ideologias. Mas tu pintas isso, o que é que queres transmitir com isso? E não sei o que, então há que se ter ideologia. E depois outra cena também é essa ousadia que os niggas às vezes têm de rotular os estilos. As cenas já estão criadas, e às vezes os negros querem também rotular, não, esse é o meu estilo X, esse é o estilo Y, isso porque as pessoas não têm informação. Então a Universidade de Hip Hop, como nome de Universidade de Hip Hop, o que tem que fazer é uma coisa muito simples. Festivais de Hip Hop. Vai ter ali o grafiteiro, vai ter ali a poesia, ou vai ter ali o street knowledge. Complementar todos os elementos, integrá-los. A Sprite fazia uma cena muito fixe. A Red Cola, ou a Speed, estou até a fazer aqui publicidade, o cara... Acho que não vai me dar com boa, mas pronto, pode falar, mas quem que vai aceitar, quem vai deixar? A Sprite havia organizado uma cena que eu, por exemplo, louvei bué, foi na Cidadela, aquilo foi um festival, nigga. Tinha ali os MCs, tinha os grafiteiros numa banda, quer dizer, eu entro para aquela merda, é para ver os MCs, mas também sou grafiteiro, então me competi para ali. Houve também, acho que ainda uma coisa assim, o basquetebol, estás a ver? Há modalidades que só são já inseridas no hip hop, porque enfim, por exemplo, o desporto que assemelha-se muito ao hip hop é o basquetebol, estás a ver? O skate também, às vezes tentam ligar a cultura hip hop, só que eles estão sempre mesmo a fugir. Os grafiteiros também
O hip hop é que tenta atrair isso para se tornar uma cultura. Tá? Por isso é que é cultura, porque de certa forma a malta dá o braço a essa ideia e vamos trabalhar em prol disso. E qual é o conselho que vocês deixam para aquele people, para aquele pessoal, para aquele puto que quer também grafitar, quer começar a dar os primeiros passos na arte do grafite, e não só de uma maneira geral? Qual é o conselho que vocês deixam? Bem, o meu primeiro conselho é que estudem. Não adianta. Empirismo? Não adianta. Até que não é bem assim, mas nós não queremos ler. Eu sei desenhar, tá fixe, vou ficar com o meu desenho. E vou parar mesmo só no meu desenho. Não é isso que é a arte. Acho que o artista, principalmente ligado ao hip hop, quer seja os rappers, quer seja os break, spoken, entre outros, são pessoas que têm mesmo cérebro. Não importa, vamos debater agora. Eu, como um membro ou um elemento do movimento hip hop, vou mesmo te surrar, até não poder mais. Por quê? Porque nós valorizamos mais o book. Então eu aconselho as pessoas a estudarem. Não importa que tipo de arte que você faz, estuda só. Vai desenvolvendo a tua arte, conciliando, né, a arte e os teus estudos. Amanhã terás retorno. A conversa está a ser muito boa e sabes como é que é? Vocês ainda vão voltar aqui mais, nega. Vocês ainda vão falar de muita coisa. Tem aquela cena que eu quero muito saber do grafite 3D, que é uma cena que me chamou muita atenção. E aquela é uma cena muito forte. Mano, deixem aí vossas redes sociais. Não, mas é mesmo redes sociais para o pessoal também acessar e fazerem negócio, um pouco de dinheiro, porque é necessário, estás a ver? Se há um esforço mental, então as pessoas têm que fazer bumbu com seu talento. Eu acho que isso é, para mim, eu penso assim. Pronto, Facebook não acredito, mas pronto, eu tenho uma página, Lord Bush Art, mas eu sugeria que seguissem-me no Instagram com Lord Bush, lá que ultimamente eu tenho postado aí as obras. O Facebook é muito seletivo, é rap, é banda desenhada, tudo está misturado ali, então o people que gosta de grafite, se calhar nem vai ver lá grafites. Então, para isso, é mais fácil o Instagram, Lord Bush, @Lord Bush, aparece logo a página. Contacto, que seja simplesmente mesmo para salos, nigga. 921 15 17 19. Porque boi de gajas também se aproveitam desses números. Essa parte é bem importante, é pro cake. Sim, vamos, manda aí uma nigga Bidu. Infelizmente eu dificilmente uso redes sociais, mas o meu WhatsApp é 943 93 72 83. Facebook é só para um número limitado de pessoas, então prefiro não... limitado de pessoas, como assim, direto? É mais para pessoas conhecidas. Atenção, people, para não morrermos assim, vamos finalizar com um videoclipe do meu nigga Giffer, tá? Vamos finalizar com esse videoclipe, não pare, do meu nigga Giffer. Põe a circular o Mambo One, conectem-se às páginas digitais, isso é o Kama Hip Hop, subscrevam o canal, dá um combo à nossa TV, dá um combo no King, dá um combo no Arafat. Como é o Ari do Arafat? Não quer combo? One, o Kama Hip Hop, fiquem com videoclipe, man. Diferencial. Let's get enough. Não deves fazer isso comigo, mano. Let's get it. Estou em frequência, não morro por resistência. Longe da extinção, os manos saberão da minha existência. Vai, minhas condolências para quem até agora pensa que a minha autarquia está em eminência. Fiz do rap minha ciência, esse é o juízo de quem hoje eu martirizo. Toda vez que dou sentido nas profecias que rimo, na realidade que vivo, na ideologia que sigo. E nisso que eu acredito, se não for não tem sentido, bruh. Eu estou com a setup, junto com as backup. Aquilo que eu tenho na minha mente, tu tens em laptop. Os teus são contos fictícios, meus são do meu black. As vozes na minha cabeça só dizem não pare. Eu estou no altar, estou prestes a consumar. E já estou sem gravidade, tal como o Black God. Eu corro nisso tipo Hilton, para história tipo Lincoln. Exibo a minha cara de gorila, causo caos tipo King Kong. Me empregam como Silo, não é por vocês que eu filo. Quase sempre as vossas mensagens contra ocupados ouvidos. Não falo que vivem por falta de bolso. E tentam seguir a vida de quem sempre ostentou. E tentam chipar a vida de quem sempre suou. De quem sempre mostrou porque é que o homem chegou à terra. Engula a minha saliva, mas não cuspirás assim.
Rapper liar da new school. Eu sou não morro da praia. Meu, não sinto o meu chão, teu é alto. A batalha termina logo no primeiro assalto. Fácil, porque essa arte é tudo que faço. Incerteza deixei para trás nas fases de estágio e tô mais tranquilo, sem vacilos. Consegui família na rua, nem tenho avilos. Mais serviço, trabalho junto com a tribo. Mixamos juntos o trigo, compilamos livros com capítulos. É pros motivados, não é para ti. Não é para manos que não curtem ler o livro até o fim de. Nem ligo se não acreditas em mim. A letra é pessoal, mas a música não é só para mim. Nunca perdo o valor para quem tá no mic a exprimir. Todo o universo afora eu tenho dentro de mim. Nas blancas eu pus o kick, fumei todos esses beats. Africano bacongo, com os olhos do Jet Li. Com histórias extensas e longas de quem passou essas lombas. Com força e crença para mudar a história de pessoas. Impossível, não passa da história. Eu faço parte dos que mudam a mente com a força da oratória. Fuck glória na guerra, sou street soldier. Morrerei com honra na guerra como um soldado em Troia. Antes das nossas ambições pusemos a nossa loyalty makes diferencial, escrevo nova história. Engula a minha saliva, mas não conspiras assim. Blocos ladram, mas não tem como observá-los daqui de cima. Sempre cá no esgoto. Rapper liar da new school. Sempre cá no esgoto. Rappers não me estimulam. Estrangeiro ou residente. Dentro.